Calma, deixa eu só desligar aqui meu celular para ele não tocar. Tá no silencioso, não vai atrapalhar. Vou fazer oficialmente a palma e aí a gente fazer começa. isso também, deixa eu desligar o meu também. Pô. Pronto, foi. Bom, Luísa, aqui vai a nossa palma. Seja bem-vinda, Ananda, ao Profissão Artista. Muito feliz que você está aqui hoje. E eu vou, como de costume, já vou começar com o nosso ping-pong aqui, aí você já vai contando aqui para o pessoal quem é você e onde você está, de onde você veio e tudo mais, tá bom? Então Combinado. Vamos lá. Vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado? Doce. Foi certeira, né? Senti uma formiga. Ou a formiguinha? Café ou chá? Chá. Qual chá? Meu preferido é cidreira, mas eu gosto de chá de canela. Deixa eu ver. Chás, de maneira geral. Bom, onde você mora é quente. Você toma chá gelado ou quente mesmo? Quente, não tem isso. Mesmo aqui morrendo de calor, um chazinho bate certo. Principalmente à noite, antes de dormir. Não, e dizem, eu já escutei até, assim, de lugares de deserto, que eles tomam, até na Índia e tal, eles tomam chá quente porque aí você iguala, na verdade, a temperatura do seu corpo com o fora. Então, na verdade, você não fica tentando compensar, que é até melhor. Banheira ou chuveiro? Chuveiro. Oceano ou lago? Oceano. Livro ou série? Eita, livro. Mas ultimamente eu tenho visto mais séries do que assistido livro. Ou lido livro. Tem algum livro ou alguma série interessante que você viu recentemente? A última que eu assisti foi Peaky Blinders. É aí, fortíssima. Esperando para ver se sai a última. Boa. Você recomenda? Vou assistir. Eu recomendo super, muito boa. Vou assistir. E aqui uma pergunta para a gente engatar na nossa conversa, Nanda. Se você olha para a sua versão de uns 10 anos atrás, qual seria um conselho que você se daria 10 anos atrás, com a sua sabedoria que você tem hoje? Sabedoria pouca. Ai, eu não sei, eu acho que eu diria, vai ser livre, menina. Na real, tipo, eu sinto falta, eu penso que se tivesse alguém para me dizer que as escolhas que eu tomasse, que eu tomaria, né, para percorrer o meu caminho, se fossem baseadas no que fazem meu coração pulsar, nos meus desejos e não em agradar ou responder às pessoas que eu gosto, né, que estavam me cercando nos meus momentos assim de escolhas mais decisivas. Então, você diria que você se deixava mais influenciar do que hoje? Isso. E quem era, então? Me conta um pouco, porque eu já te conheço um pouquinho melhor, né? A Nanda e eu, a gente já se conhece aí há alguns anos quase, né? De encontros, não pessoalmente, mas mais encontros online, digitais, trocas. Eu tenho até uma fotografia dela na minha casa, que eu olho todos os dias e lembro dela. Que delícia. Mas conta um pouquinho, quem era essa Nanda de 10 anos atrás? Onde você está hoje? Eu acho que a Ananda de 10 anos atrás era bastante alienada dela mesma, né? Eu acho que, como a maioria de nós, as escolhas que a gente vai tomando, principalmente nessa fase de adolescência, primeira fase adulta, são muito compulsórias, né? A gente só vai seguindo o fluxo sem questionar muito, e às vezes tem um script ali que deram pra gente e a gente, é isso mesmo, só tem essa opção. Eu acho que eu pensava muito assim, de seguir também agradar ou atender às expectativas, principalmente dos meus pais. Então, acho que essa é a grande diferença da Ananda de antes para a Ananda de hoje. Hoje eu me conheço muito mais, entendo quais são os meus desejos, né? E isso foi um caminho muito construído com várias rupturas, né, nesses processos. E acho que é isso. E qual é a sua arte, Ananda? Hoje eu me considero artista visual, né, mas eu uso a fotografia como principal ferramenta para me expressar. Porém, a minha fotografia ela tem algumas vertentes, então eu fotografo coisas e manifestações do cotidiano, mas eu também fotografo mulheres.
E nesses autorretratos que eu faço, tem muito de performance, né? Então, por isso que eu acho que eu vou utilizando várias coisas, né? Inclusive memórias que eu tenho no meu corpo de outras artes que eu já fiz durante a vida, fiz dança quando era muito mais nova. Então, acho que isso também aparece na minha fotografia. E onde que vem, assim, essas suas ideias? Você falou que você junta um pouco, né, as coisas, mas nesses autorretratos, que eu particularmente gosto bastante, o que que vem, assim, ontem mesmo, acho que nos seus stories eu vi você pondo uma escada num muro, assim, né, Sim. nua, maravilhosa. Da onde que vem essas ideias e inspirações? Onde você busca isso? Olha, meu processo criativo, ele é de fases, varia muito. E ultimamente eu tô numa fase bem complicada em relação a isso, porque eu vim de uma zona de conforto, vamos dizer assim. Na verdade, logo quando eu comecei a estudar fotografia, eu comecei a me arriscar nos autorretratos, mas era uma coisa muito para mim e eu não postava, não compartilhava com as pessoas, né? E aí, com o tempo, eu fui sentindo essa necessidade e vendo que o que eu fazia podia também tocar e dizer coisas para as outras pessoas. E aí, quando eu comecei a compartilhar, como eu tinha uma outra rotina, eu fazia farmácia, né? Então, eu cursava um curso na universidade, e aí tentei conciliar as duas coisas. Então, assim, o autorretrato não era uma coisa que aparecia tanto. Quando ele surgia, era muito mais por uma necessidade interna, alguma inquietação que me vinha, algum sentimento muito forte. E, geralmente era quando eu estava mal, muito mal, e aí aquilo tinha que sair. Mas aí, com a pandemia, acho que a pandemia mudou as dinâmicas de tudo, né? Do mundo. Para todo mundo. E aí, com a pandemia, muito em casa, eu comecei a me arriscar e a me jogar mais nos autorretratos. E eu fui vendo que isso me trazia muita coisa positiva, de entender meu corpo, de autoconhecimento, mas também da própria expressão da minha arte, né? E aí, nesse período de pandemia, que foi onde eu mais produzi autorretratos, as inquietações eram variadas. Às vezes, eu estava indo dormir e uma imagem aparecia na minha cabeça, sabe? Eu tinha uma foto, eu não tinha uma série. Eu tinha, eu quero fazer isso. E às vezes eu queria falar sobre um tema específico. Poxa, eu estava muito apaixonada no começo da pandemia. E aí, eu quero falar sobre isso, sabe? Uhum. Então, assim, surge. E ontem, especificamente, o lance da escada é uma escada que tem aqui há muito tempo. Aí sim, eu ia falar da transição, né? Eu me mudei também no período da pandemia, então eu perdi o cantinho que eu tinha, que já era a minha zona de conforto no meu quarto, com a luz ideal, onde eu sabia trabalhar. Tinha todo o meu ritual e eu montava lá e começava e tudo fluía. E com a mudança, a casa que eu estou hoje não tem uma luz boa, não tem um cantinho assim específico. Então, eu vou explorando o que dá. E aí tem essa escada que eu fico olhando para ela e pensando, será que rola? E ontem foi o teste, né? Muito frustrada, inclusive. Ah, é? Não rolou. Não rolou como eu esperava. E tá aí uma coisa sobre autorretratos que é muito interessante. É uma coisa que exige muito do físico, né? Muito do corporal. Às vezes a pessoa pensa que é simples, tá ali, bota a câmera e faz uma pose. Mas às vezes quando acaba eu tô lavada de suor, assim, de tanto esforço, né? Que tem ali. É realmente entregar corpo e alma. Sim. E você, eu lembro de algum tempo atrás, eu nem sei exatamente, perdi um pouco a referência de tempo, mas que nesse processo também de autorretrato, você teve até mudou a relação com a sua própria imagem, com o seu cabelo, né? Você assumiu muito mais um lugar muito mais verdadeiro, talvez com você mesma, eu posso dizer Sim, isso? sim. Na verdade, foram coisas que foram acontecendo juntas, né? Eu falei das rupturas, foram várias rupturas. Acho que a primeira de todas, realmente, foi a questão do cabelo. E o cabelo surgiu antes de eu pensar até em fotografar, né? Na verdade, arte e fotografia sempre tiveram na minha vida, desde a infância, influência de tios que tocavam, tia artista plástica e tal. Mas nunca pareceu um caminho para mim, nunca foi uma opção, né? Nunca pensei, vou viver de arte, vou ser fotógrafa. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre a questão do meu cabelo, que também eu alisava meu cabelo desde 4 anos de idade, né? Na verdade, minha Nossa. mãe. Então eu não conhecia meu cabelo. E aí eu comecei a escutar falar em transição capilar e eu resolvi dar essa chance para o meu cabelo. E isso foi mudando tudo, porque quando é uma mudança totalmente de dentro para fora, porque tem muito a ver com a aceitação. Não é só um cabelo. E aí, nisso da mudança do cabelo, eu também fui mudando o meu jeito de vestir. Eu percebi que as roupas que eu vestia nunca me deixavam confortáveis. Eu sempre estava me sentindo esquisita.
porque não era o que me representava mesmo. Isso. E aí, nisso tudo também foi vindo a coragem de romper com outras coisas. Então, com o próprio curso, eu deixei a farmácia e me joguei literalmente na fotografia. E também um relacionamento que eu tinha de 6 anos. Então, eu comecei a questionar também essas estruturas, né? Essas coisas compulsórias, a monogamia e tudo mais. E aí, várias coisas foram se abrindo. E eu acho que eu comecei no autorretrato principalmente por conta disso, dessa relação com o meu corpo, que nunca foi legal, sabe? Sempre fui patinho feio, eu era muito nerd na escola, e muito pequena, muito magrinha, não tem peito, sabe? Aquela coisa. E aí eu comecei a encontrar beleza enquanto eu fazia isso, né? Então muda totalmente a relação com o meu corpo, a relação que eu tenho hoje. Sim. Né? É totalmente diferente. E o que eu acho muito poderoso, né? Porque, na verdade, muitos fotógrafos usam até a fotografia para se esconder atrás da câmera, né? A gente tem um pouco, a gente muitas vezes se esconde através da nossa arte, e aqui você rompeu com isso também, né? Na verdade, você se expôs na sua frente, na sua frente mesmo, né? Eu acho que isso é um ato muito bonito de coragem, mas também disso, de permissão de olhar para você. Porque eu acho que, assim, a minha experiência, né, de até posar na frente de fotografia, uma coisa é você se olhar no espelho, e outra coisa é você se olhar numa imagem, que normalmente uma outra pessoa tira de você, mas aqui é você com você mesmo o tempo inteiro, né? Então, é um processo de autoconhecimento profundo mesmo, né? Através da imagem também. Isso. Eu sempre falo sobre isso. Para mim, autorretrato é muito de autoconhecimento, é muito cíclico, porque eu tenho uma intenção lá em colocar na imagem, em colocar naquela série que eu estou desenvolvendo, mas depois que sai aquilo ali e que eu vou olhar, aquilo conversa muito comigo, me diz muitas outras coisas que eu nem estava prestando atenção, que eu nem estava vendo. E fala muito de mim. Assim, às vezes eu me impressiono com a minha coragem de expor esse lugar, de expor a minha nudez, o meu corpo, principalmente porque eu sou tímida, mas também porque você precisa romper com muitas coisas, questões familiares e opiniões e crenças limitantes das pessoas, também suas. Né? Então, para mim, do acho feminino também, né? do Eu acho que isso é uma coisa que feminino. você fala bastante também, né? Isso, inclusive essa é uma questão bastante polêmica, né? E aí, a nudez traz liberdade ou só está te sexualizando mais? Né? Acho que essa é uma chave também. Eu escuto muito questionamento nesse sentido. E hoje eu entendo que tudo é discurso, né? Então depende de qual nudez você está colocando, qual a intenção você está colocando, o que é que você está construindo com o seu corpo nu. No caso, eu com o meu corpo nu. E o corpinho de algumas outras mulheres também. Então, eu sempre me proponho a construir realmente narrativas que vão em oposição ao que a gente está acostumado a consumir sempre, né? Quando se trata de corpo feminino, de nudez. Sim. E uma pergunta, assim, quando você diz, né, às vezes você tem um insight de uma imagem, como que você lida com isso, da expectativa da imagem versus a realidade de fato, ali você se coloca na câmera e você fala, meu Deus, tipo, não era bem isso que estava na minha cabeça. Nossa, acontece de frustrar, mas eu vou ser bem sincera, nesse tempo, poucas vezes deu errado, assim, de eu falar, nossa, não gostei disso. Geralmente sai diferente do que eu pensei, mas no final eu acabo curtindo. Como eu te falei, pô, isso aqui tá me dizendo outras coisas, eu poderia melhorar nisso, até em relação ao estudo mesmo, né? O resultado é proveitoso, mas se eu disser que alguma vez, assim, a imagem saiu igual a como imaginei, também não. Não. Mas isso é legal, você perceber, você não se segura tanto no perfeccionismo do tipo, preciso segurar aquela imagem. Não, você se liberta um pouco no processo da imagem também, né? Meu processo é bastante espontâneo, fluido, porque por mais que eu tenha essa imagem, como eu falei, na cabeça, ou às vezes eu tenho até uma ideia de, poxa, eu queria uma série contando uma história mais ou menos assim, no momento em que eu fotografo, quando eu ligo a câmera, é totalmente nu, sabe? Literalmente, eu vou me movimentando e não vou pensando no que eu estou fazendo, só vou sentindo. Eu trabalho muito com música também. Eu sempre fotografo ouvindo música e eu vou naquele flow. Eu sempre escolho uma música, um álbum, algo que esteja relacionado com o que eu estou sentindo no momento. Então, Você cria o ambiente para isso, né? isso é Isso é muito sempre legal. ritualizado mesmo. Que Eu legal. quero fazer sair, então eu preciso mover, né? O que está dentro.
E você usa timer ou você usa um botão assim? Coisas mais técnicas que eu acho que é até interessante, porque eu até proponho, né, para muitos artistas praticarem o autorretrato, porque eu também acredito que é uma forma de a gente se conhecer, seja por uma foto de um perfil, né? Não precisa ser. Mas você também pode experimentar como a Nanda, né? E se jogar nua na frente da câmera. Sim. Mas como que você faz isso? Você trabalha com timer ou com aqueles botõezinhos que você aperta? No começo eu trabalhava só com timer, só o temporizador, e aí eu tinha 10 segundos para me posicionar lá na frente da câmera. Mas aí depois de um tempo eu descobri que tem um aplicativo que você consegue espelhar a tela, né? Você consegue ver no celular. Então facilita bastante, porque pelo menos eu tenho uma noção maior do quadro, da composição. Mas uma coisa que é muito mágica, muito, muito mágica, é que eu nunca tenho noção do que vai sair de fato, porque aquele momento entre o clique, quando o obturador fecha e abre, é tipo desconhecido total. E então aí, tem sempre um celular escondido nas suas fotos, é isso? Mas por mais que eu tenha o apoio do celular, a partir do momento que eu clico, eu também clico no celular, eu tenho que largar o celular lá, né? E me posicionar e me movimentar de novo. Então, eu acho que isso também é muito legal, assim, no meu processo. O processo de entrega mesmo, né? E como que isso reflete daí no seu trabalho quando você fotografa outras mulheres? Você acha que mudou sua forma de fotografar as outras, ou olhar para as outras mulheres quando você está atrás da câmera? Totalmente. Eu acho que o que mudou também foi eu me permitir, em algumas ocasiões, ser fotografada, porque tá aí também outra coisa que é totalmente diferente. E às vezes que eu fui fotografada, eu tenho pena de quem me fotografou. Porque eu travo absolutamente. Parece que. Ave Maria. É muito louco. Parece que tem alguém com a arma apontada para você, né? É um momento de vulnerabilidade muito grande. Então, acho que me permitir ser fotografada, mais do que me fotografar, auxiliou muito nesse processo de fotografar outras mulheres. Você desenvolve uma empatia, né? Sim. E aí, você vê lá, sempre quando começa, a pessoa está travada, e aí eu sempre faço um exercício, uma respiração, uma conexão consigo mesma, com o corpo, vou guiando a pessoa, porque é punk. É isso, é muito importante, né? Porque é muito difícil para quem não tem experiência nenhuma, né? É isso, é uma intimidade que você ganha através da prática com a câmera e com você mesmo, né? Eu acho que esse processo tem duas coisas, né? Que tem muitos fotógrafos que não praticam essa empatia, e aí eu acho que a pessoa tem que saber, né? Não estou julgando aqui, acho que cada fotógrafo tem a sua forma de trabalhar. Mas eu, como já fiquei na frente da câmera, isso é muito mais fácil se você sente essa conexão com o fotógrafo, né? Porque não é a câmera, tem alguém, tem um ser humano ali atrás, né? Então, você atravessa a câmera e você consegue criar essa conversa, às vezes sem palavras, mas que te deixa muito mais à vontade, né? E eu acho que essa quebra também, que você mesmo vai se soltando. Não sei se você, como fotógrafo, observa isso, mas a pessoa, você vê, assim, de quem começou e quem termina o ensaio é uma outra pessoa, não é? Olha, tem uma coisa muito interessante que eu sempre brinco com meus amigos, que é assim, a maioria esmagadora das mulheres que eu já fotografei não são modelos e geralmente nunca tiveram nenhuma experiência com ser fotografadas, né? E aí, muitas ficam assim, mas necessariamente eu preciso fazer foto pelada? Não, mulher, pode fazer foto com a roupa. E aí a gente começa com roupa, mas tipo assim, eu confesso, eu tô olhando uma pessoa com a roupa, mas eu tô imaginando ela pelada. E aí, nesse processo de conexão, é tão forte, a gente vai se entregando uma para outra ali naquele momento, que quando a pessoa vê, ela já tá pelada. Eu, eba, consegui! Despir ela com o meu pensamento. Isso, porque sempre tem a expectativa da pessoa, então eu gosto de entregar o que a pessoa quer também, né? Às vezes é uma foto um pouco mais tradicional, mas eu também gosto de fazer, de entregar o meu olhar e o que eu gosto, e o que me deixa viva, então eu sempre vou convencendo, assim, no jeitinho, e a pessoa, no final, teve uma moça uma vez que eu fotografei que foi muito engraçada, que no final a gente tava num lugar bem aberto, assim, muito verde, e aí, no começo, ela estava morta de vergonha quando foi tirar a roupa, assim, se cobrindo. No final, ela saiu pelada, andando pelo lugar e disse, meu Deus, eu tô aqui andando pelada. Alguém arranjou roupa para mim. Maravilhoso. Não, mas isso acontece muito, assim, eu falo por experiência mesmo. E aí é uma trava da gente com a gente mesmo, né? Porque é isso também, a gente cresce, né, com essa questão da imagem, da perfeição, do corpo da mulher e não sei o quê. Então, a gente precisa quebrar com as nossas próprias crenças dentro da nossa própria cabeça, né? Ali no momento de entrega. Mas eu concordo com você, eu acho que
toda mulher deveria posar nua um dia. Eu acho que mulher e homem, na verdade, né? Vamos falar, acho que todo mundo deveria se permitir viver isso uma vez, porque você se conhece de uma outra forma. É muito potente. Eu vejo que tem sempre um abismo também fotografando pessoas, né? Porque às vezes eu fotografo, tem uma foto que eu acho incrível, que é a expressão do corpo, que tá tudo lindo, e a pessoa olha e fala, mas tá aparecendo essa dobra aqui do meu sovaco. Ai, meu Deus. Sabe? Coisas que para você tá de boa e pra pessoa não. E assim, para mim também, eu não sou a pessoa mais bem resolvida com o meu corpo, sabe? Longe disso, ainda tem muita coisa para quebrar, mas... Quem não, né? Tá tudo bem. Mas esse exercício contínuo é um exercício diário mesmo, de você ir se olhando e o corpo passa por transformações todo dia, o tempo todo. E você ir olhando suas coisas, suas marcas, suas cicatrizes. Né? E aquilo ali também é uma memória que você deixa, né? Um registro que você faz. Com certeza. E esse processo de aceitação, ele vem na prática mesmo, né? E é isso, eu acho que a fotografia, nesse estilo, nesse sentido, ela é muito poderosa num processo de autoconhecimento mesmo, de pegar pessoas como você, que trabalham isso até em si mesmas, é um processo, é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? E eu sei que você também está envolvida em alguns outros projetos mais sociais, né? Fala um pouquinho sobre esses seus valores mais sociais, assim, como que você aplica isso também na sua vida? Em relação a projetos sociais, é isso. Quando eu fui me permitindo conhecer outras coisas e me conhecer também, eu passei uma fase bastante explorando milhões de coisas. O que eu nunca tinha experienciado, acho que até hoje eu estou assim, nessa fase, vivendo essa fase. Nunca fiz isso, vou fazer agora. Maravilhoso, eterna curiosa, eu sou dessas também. Eu sou sagitariana, então é isso. Tá ótimo. Coisas novas, tô indo. E aí, foi assim que eu conheci a capoeira, por exemplo. Acho que a capoeira foi que me abriu muito. É uma escola mesmo de vida, né? E aí, hoje a gente tem um projeto com a galera da capoeira que está se desenvolvendo, de construir um espaço para a comunidade, para dar aulas, para um espaço que seja cultural, né? E de devolver de alguma maneira aquilo que a gente, pessoas brancas, recebe, né, da capoeira. Então, é isso. Eu também vou dar aula para crianças, as pequenininhas de capoeira. Legal. E isso também é uma parada que me mantém muito viva, assim, bastante. É uma troca, né? A gente aprende ou a gente tem certas coisas. A gente teve uma conversa assim, né, sobre a culpa, né? Também disso que a gente falou de ser branco ou às vezes de vir de um lugar privilegiado, né? O quanto a gente muitas vezes se culpa. Será que eu posso viver tudo isso? Eu lembro que a gente teve uma conversa, porque eu já fiz isso muito comigo, ainda faço às vezes, Sim. e eu sei que você também. Como que tá essa sua relação com isso, assim? Você... Isso para mim é um conflito eterno, porque na minha cabeça eu sei que aquilo não é meu, aquilo não me pertence, não é uma herança minha. E eu acho que isso dobra a minha responsabilidade, né? Principalmente porque eu me dispus a dar aula para outras pessoas, né? Mesmo que sejam churitinhos pequenos. Mas você está levando aquilo, né? Então, eu tenho buscado cada vez mais escutar e ouvir de quem faz, de quem está no caminho, né? De quem realmente aquilo pertence, para tentar caminhar no lugar certo, pelo menos. Sim. Né? E usufruir do que... Porque realmente é um privilégio poder acessar, né? Mas já que eu posso usufruir bem. Exato. Usar isso, né? É o que você falou, é usar e devolver. E o que você pode ter isso na mão, ao invés de se esconder por isso. Né? Eu acho que esse que é o grande desafio sempre. E vamos falar assim de papo real, de vida de artista. Quais são os seus desafios hoje, até com monetização do seu trabalho, ou essa relação do seu trabalho que você chama mais de autoral, né? Do seu autorretratos, ou prestar um serviço de fotografar outras pessoas. Como que tem sido isso? Olha, o meu maior desafio hoje, que acho que meu sonho, assim, de realização, é eu literalmente viver e me sustentar, né, financeiramente, do que me move mesmo e do que é legal para mim. Porém, hoje isso não é realidade. Hoje eu moro com a minha mãe, com meu irmão, e eu trabalho fazendo esse trabalho um pouco mais comercial, que foi o que eu falei, né? Às vezes você precisa ceder também à vontade do cliente e do que é que ele espera e tal. Então, eu faço alguns casamentos, casamento não é muito meu forte,
até porque eu nem acredito no casamento. Tem isso também, sei. Mas a depender da pessoa, né, que faz aquele contato, da história que a pessoa conta também, eu aceito. Tem alguns eventos que eu faço, mas o que eu curto mesmo é fotografar mulheres, fazer ensaios e esse autorretrato, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Caminhando, tentando achar o caminho das pedras para que isso aconteça, né? Para que eu consiga monetizar o que eu produzo, né, enquanto arte. E aí já comecei a fazer algumas coisas, já comecei a disponibilizar minhas imagens para venda e está rolando. Estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo, porque, inclusive, agradecer a você aqui por causa disso, porque para mim era uma coisa muito distante. Eu tinha que ser muito boa para vender uma foto, sabe? Aquela A velha gente se chibata, assim, né? Um pouco. quem é você para vender suas fotos? Tipo assim. E aí, ter te conhecido, ter tido acesso também, né, à sua trajetória e ter feito o curso contigo e escutado tudo, assim, também um mergulho muito profundo para dentro, de se questionar, de ver se você vai a fundo ali, poxa, mexe muito. Então, esse curso me botou em movimento, tipo assim, vai menina, Aquele sabe? peteleco. Vai louca, tenta. Então, agora também eu estou com um plano de fazer uma residência artística, então me jogar nisso, né? Porque a gente também tem essa coisa de, ai meu Deus, será se é para mim? Será? E aí é isso, eu tenho tentado construir e caminhar por esse caminho, né? Que eu quero que seja uma trajetória de prazer, né? Uhum. E às vezes a gente coloca o trabalho nesse lugar de, eu preciso de um sustento e tem que ser o que me dá dinheiro só. Mas aí às vezes você fica dodói com esse pensamento, né? Eu acho que isso, o desafio é equilibrar, né? E tudo bem você ter um lugar que talvez não seja o seu ideal, né, de trabalhar com casamentos, mas é o que te dá dinheiro também, né? Então tá tudo bem. Você vai sustentando uma coisa com a outra até que você possa caminhar mais livre, né? Vou dizer que eu acho que você já é uma pessoa livre nesse sentido, né? A gente pode sempre buscar mais e ir atrás de mais. Mas fico feliz que, de alguma forma, também os meus peteleicos aí estão movimentando. Muito. E a gente começou, né, o episódio um pouco com o conselho que você dava para sua versão de 10 anos, daria para sua versão de 10 anos atrás. O que você se repete hoje, assim? Qual é o seu lema, mantra? Cada um chama do que quiser aqui. Meu lema é me ouvir, atender aos meus desejos. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, para mim, pela criação que eu tive, né, pela educação, pela maneira como eu também recebi e interpretei o mundo, né, que sempre foi num lugar muito preso e de agradar as pessoas, ou não desagradar as pessoas. E isso causa muita angústia, sempre causou muita angústia. Eu nunca entendia de onde vinha essa angústia. E era desse lugar. Então, hoje eu entendo que para eu estar bem, para eu ser feliz, eu preciso atender aos meus desejos. Uhum. Escutar a nossa voz, né? Porque é isso, acho que até por o que você falou antes, né? O seu conselho para o seu passado era quase que não escuta tanto, ou não deixa os ruídos tantos externos influenciar, né? Então, acho que você agora está, de fato, conectada mais com a sua voz. E Sim. não quer dizer que a gente não pode ouvir os outros, mas é respeitar a nossa voz, né? Eu acho que isso é muito forte. E quais são... Conta, assim, de algum projeto que você tem agora, que você está trabalhando agora. Alguma novidade, alguma coisa que você está... Ou uma série nova, ou algo que você está projetando aí até para vender os seus trabalhos mais autorais. Como que você está com esse movimento? Agora eu não tenho nenhum projeto, sabe? Ano começando e aquelas coisas, mas o que eu tenho colocado para mim como meta, né, nesse ano, era justamente o que eu já consegui fazer. Nossa, já, pô, 2022 acabou de começar. Então, tipo, eu quero muito trabalhar em cima disso, né? De colocar minhas imagens para circular o mundo e também focar na residência, que é uma coisa que eu quero fazer esse ano. Então, estudar e me preparar para isso, porque também tem uma questão muito emocional nisso, né? Que é meu umbigo muito preso. Meu Deus, aí eu fico também imaginando meio mundo de coisa em relação a isso, com muitos medos. Então, assim, também tem uma questão que, um pouco antes da pandemia, mas na pandemia se intensificou, né? Que é uma questão de saúde mesmo. Estou com umas dores crônicas e eu também tenho focado minha energia muito em
tratar isso e me curar disso. Então, tem sido assim. Justo. E, Ananda, para finalizar, conta aqui para quem está ouvindo a gente onde as pessoas podem encontrar você, olhar o seu trabalho, porque aqui a gente escuta só, né? E como que elas podem transformar isso numa experiência visual também. Hoje no Instagram, é onde eu posto meus trabalhos, mas também quero montar um site, sabe? Colocar uma coisa mais personalizada também, né? Porque o grande problema do Instagram, para mim, é a censura, né? Eu não consigo postar tudo como deveria ser, eu sempre tenho que colocar uma tarja. Geralmente eles excluem minhas fotos. É mesmo, acontece bastante isso. Bastante. Então, inclusive, eu já participei até de uma entrevista para o Festival de Fotografia do Sertão, falando sobre essa questão da censura, né? Então, é bem pesado, porque, por outro lado, eles permitem, né, que a pornografia circule livremente, mas quando são trabalhos artísticos, assim, tem muita perseguição real. E Nossa, aí... que coisa, né? A gente precisa quebrar isso. Isso. Então, um objetivo para esse ano, construir meu site, né, colocar minhas fotos livre de censura para as pessoas também conseguirem acessar. Que legal. Então eu vou deixar o Instagram da Ananda aqui na descrição do episódio para vocês buscarem. E como sempre falam aqui, a gente está batendo esse papo, mas eu acho que você também é uma pessoa como eu, muito aberta de receber, se as pessoas quiserem falar com você. A Ananda sempre recebe com esse jeitinho dela. Você percebe esse jeitinho falado na escrita dela. Então, muito obrigada, Ananda, por participar desse episódio. Muito feliz em ouvir um pouco mais da sua história. Foi um prazer imenso. Obrigada.